Olá, querida irmã que me assiste nesse momento. Quero lhe saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos neste último trimestre de 2020 estudando sobre o livro de Jó. E nós estamos usando essa revista da editora CPAD, Lições Bíblicas, cujo título é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Nós temos tido preciosas lições sobre a vida deste patriarca, deste homem de Deus, e hoje nós vamos falar a lição de número 5, cujo título é O Lamento de Jó. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Jó, no capítulo 3, o versículo 24, que diz assim: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática da lição diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe é o capítulo 3 do livro de Jó, todo o capítulo 3 de Jó. São 26 versículos que você pode fazer a leitura na sua Bíblia ou na revista, caso você tenha. Vamos orar antes de continuarmos a nossa aula de hoje. Meu Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, pela vida do meu irmão e da minha irmã que está me assistindo. E nesse momento, Senhor, em que nós iremos estudar essa lição, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, para que possamos ter um entendimento claro, possamos crescer e possamos aprender cada vez mais. Nós te suplicamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos, irmãos, na nossa última lição, sobre o drama de Jó. Nós estudamos sobre tudo o que aconteceu com o patriarca, todos os sofrimentos pelos quais ele passou. E logo após toda essa sequência de eventos, a Bíblia diz que Jó recebeu a visita de 3 amigos e eles ficaram sentados na cinza por 7 dias e 7 noites, considerando o tamanho da dor de Jó. E após esse período, Jó se manifestou, e a partir do capítulo 3, segue-se uma sequência de discursos de Jó e dos seus amigos, todos eles em forma de poesia, a poesia hebraica. Por isso que, na maioria das Bíblias, a estrutura do texto vem em forma de versos, porque a partir daí já é um tipo de poesia hebraica. E, irmãos, o ponto central da nossa lição de hoje é justamente mostrar todo o lamento de Jó e de que forma esse lamento revela toda a dor de Jó como ser humano. Veja, irmãos, Jó não passou pouca coisa. Jó passou por um sofrimento sem precedentes. Nós vimos isso na última lição. Então, era de se esperar que Jó estivesse num estado de dor muito grande. E a partir do capítulo 3, nós vemos o quanto que ele estava desesperado, o quanto que ele estava angustiado, o quanto que ele estava sofrendo. Quando você lê o capítulo 3, você consegue sentir a dor de Jó. E nós vamos justamente analisar nesta aula esse capítulo 3, o que foi dito pelo patriarca.
Então, irmãos, nós temos que entender que Jó, ele era humano, como eu e como você. Ele não era um anjo, um ser perfeito. Ele era humano, como todo ser humano, ele precisou extravasar sua dor, extravasar os seus sentimentos, colocar para fora toda a carga emocional que ele estava vivendo depois daqueles eventos que destruíram a sua vida por completo. E mesmo ele extravasando esses sentimentos, observe que em nenhum momento Deus recrimina Jó por isso. Quando você vai lá no final do livro, você não vê Deus repreendendo Jó por causa dessas palavras. Por quê? Porque, irmãos, Deus ele entende perfeitamente a dor humana. Primeiro, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Segundo, porque Ele experimentou, Ele viveu o sofrimento humano através de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Jesus ele é homem de dores, que sabe o que é sofrer. Então, o Deus que nós servimos é um Deus totalmente sensível à dor e ao sofrimento humano. E ele compreende quando uma alma está ferida, quando o coração está abatido e como esse coração precisa extravasar. Então é muito melhor que você derrame a sua alma, o seu coração diante de Deus. É muito melhor que você se ajoelhe e coloque diante do Senhor toda a tua angústia do que você tentar extravasar isso com terceiros, reclamando ou agindo de maneira desrespeitosa para com Deus. Veja, Jó não amaldiçoou a Deus, que era justamente o objetivo de Satanás, era fazer Jó amaldiçoar a Deus. Jó não amaldiçoou a Deus, mas ele era humano e sofria, e ele amaldiçoou justamente o dia do seu nascimento. É aquela típica pergunta de alguém que está num momento de extrema dor, de extremo sofrimento. Por que eu nasci? Se era para eu viver isso, se era para eu estar sofrendo desse jeito, então por que eu vim para esse mundo? Era melhor nem ter nascido. Basicamente era essa o resumo do capítulo 3. Se era para eu passar por tudo isso, então por que eu vim para esse mundo? Por que eu nasci? É isso que já se questiona. Então, aqui na introdução da revista, o comentarista ele diz assim, que nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento, amaldiçoando, e através de 3 perguntas, desabafou tudo o que ele estava sentindo naquele momento. Quais são as 3 perguntas? Por que eu nasci? Por que não nasci morto? Porque ainda continuo vivo. Então, basicamente, irmãos, essas 3 perguntas, elas demonstram a reação humana diante do sofrimento. Observa, tudo que Jó coloca nesse primeiro momento, nesse primeiro lamento, é o retrato do sofrimento humano. É toda a reação humana diante de um sofrimento, irmãos. A não ser que o irmão e a irmã seja sadista, ou seja, aquelas pessoas que gostam de sofrer, eu entendo que nenhum ser humano sente prazer em sofrer. Seria de tal maneira perverso afirmar que algum ser humano sente prazer no sofrimento, a não ser que essa pessoa tenha distúrbio mental, como é o caso dessas pessoas que eu mencionei aqui, os masoquistas, o sadomasoquista, né? O que gosta de sofrer, o que gosta de fazer sofrer. Por que eu digo isso, irmãos? Porque é natural que a gente sinta dor, que a gente chore, que a gente se angustie, que a gente questione muitas coisas diante de Deus. É perfeitamente natural as reações humanas.
E Deus em nenhum momento se ofende com isso. Pelo contrário, Ele deseja que a gente vá a Ele. É só, irmão, ler o livro de Salmos, por exemplo. O livro de Salmos está cheio de salmos de homens que derramaram sua alma diante de Deus através de palavras que a gente hoje até imagina o quanto que esses homens estavam sofrendo ali. Palavras duras: Senhor, onde tu estás? Por que tu escondes o teu rosto de mim? Será que tu não estás vendo, Deus? Quando é que tu vais te manifestar? Tem um salmo, que eu não me lembro agora qual é, mas que ele diz assim: quando tu vais levantar do teu trono e vai vir me socorrer? Para você ver, irmãos, em nenhum momento Deus mandou o raio e destruiu. Agora, detalhe: Deus conhece o coração humano. Ele sabe quando que uma palavra vem de um coração aflito, um coração angustiado, ou quando este coração é um coração orgulhoso, rebelde, que se revolta contra ele. Então, olha só o exemplo de Jó. A Bíblia diz e afirma que Jó não amaldiçoou a Deus, mas em nenhum momento Jó deixou de questionar Deus, deixou de se sentir mal. E a gente vê isso justamente no que nós estamos estudando aqui. Então, o tópico 1 da nossa lição em algarismo romano diz assim: o primeiro lamento de Jó. Por que eu nasci? Então, a dor de Jó, como diz o comentarista da lição, era muito profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Então, depois de 7 dias e 7 noites ali, Jó começa amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Justamente, irmãos, observa que esse sentimento de dor nós vemos em outras ocasiões na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 130, a partir do versículo 1, que o salmista também faz esse questionamento para Deus. O próprio profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, por causa dos lamentos de Jeremias, você vê que o próprio profeta Jeremias também expõe os seus sofrimentos, os seus sentimentos diante dos conflitos. Então veja, irmãos, que expor o sofrimento perante Deus é algo que está nas Escrituras. A Bíblia mostra homens que em um dado momento de terrível sofrimento, de terrível dor, buscaram a Deus, se voltaram para Deus, não contra Deus. Em nenhum momento eles chegaram: Deus, olha, Senhor, não aceito isso. Olha, Deus, tu estás errado. Olha só o que está acontecendo. Em nenhum momento, irmãos, esses homens se rebelaram. Esses homens se revoltaram contra Deus. Mas eles, no momento de dor, no momento de sofrimento, pelo contrário, eles se voltaram para Deus, em direção a Deus, buscando em Deus o descanso, apresentando diante do Senhor, diante do trono de graça, as suas queixas, que é isso que nós devemos fazer quando nós estivermos ou quando nós já estamos num momento de sofrimento. Em vez de se rebelar, de se revoltar contra Deus, como Satanás quer que a gente faça, veja aí o exemplo de Jó, a gente se volte na direção de Deus, para o Senhor, e coloque diante dele a nossa angústia. E aí, no momento de dor, como diz aqui no comentário da revista, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás queria, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Justamente por que ele amaldiçoou? Porque Jó, ele tinha um pensamento de que ele preferia não ter nascido, ao ter nascido e passar por toda essa situação de dor e de sofrimento. Então, quando Jó amaldiçoa o seu nascimento, ele queria esquecer. Como diz aqui o comentário, no lugar de ser uma ocasião de grande celebração pelo nascimento de uma criança, Jó amaldiçoou esse dia,
por ocasião do grande sofrimento que ele estava passando. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Aquele dia, irmãos, péssimo. Aquele dia de dor, de sofrimento. Você deseja não lembrar disso. Esquecer que você passou por aquilo. É justamente desse jeito que Jó estava se sentindo. E você observa que durante o capítulo 13 ele fala muito sobre trevas. Que ele queria que esse dia caísse em trevas, em esquecimento. Justamente porque a dor de Jó era tão grande que ele não queria, ele preferia não ter vindo para esse mundo. Olha só, aqui no comentário diz assim: no lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento, revelou todo o seu sofrimento. O patriarca desejou que as trevas dominassem, ou seja, Jó nasceu e pelo fato de estar no mundo, ele passou por todo esse sofrimento. Então, no lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem o caos. Então Jó, ele preferia que o dia do nascimento dele caísse em trevas, para que ele não tivesse existência, para que ele não existisse. Então o comentarista ele diz assim: a lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ou seja, o dia do nascimento de Jó, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. Ou seja, Deus ele recebeu aquelas palavras de Jó e ele não se ofendeu. Porque Deus ele vê o sofrimento, ele sabe a dor. Então Jó naquele momento de extrema dor, de extrema tribulação, inclusive ele fala lá de uma figura chamada Leviatã, que é uma maneira que Jó representa ali o caos, né, como diz aqui o comentário. Desse raciocínio, qual o raciocínio? De que Jó preferia que em vez de luz viesse trevas no dia do nascimento dele. Jó menciona o Leviatã, este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. Ou seja, Jó recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. Olha ali, irmão, a carga emocional de Jó, a dor de Jó. O tópico 2 em Algarismo Romano já vem falando sobre o segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Ou seja, a partir do versículo 11, ele deixa de amaldiçoar o dia do seu nascimento e passa a fazer perguntas retóricas, se questionando, reclamando. Por que ele veio ao mundo? Por que ele veio a existir? Era um sofrimento tão grande que ele preferia não ter existido, justamente para não ter que passar por esse sofrimento. Ele não entendia, ele não compreendia qual o motivo dele estar passando por aquilo tudo. Aqui, como diz a revista Os Intérpretes, observa que o discurso de Jó muda de amaldiçoar para reclamar. Então, nesse versículo, Jó reclama de não ter nascido morto. Por que eu já não nasci morto? Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições de dor e de sofrimento que ele estava passando. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento, ele só queria paz, ele só queria descansar, ele só queria não estar sentindo aquela dor, aquela angústia. Veja, irmãos, um homem de Deus, um homem do qual o próprio Deus diz que era íntegro, temente a ele, que se desviava do mal. Ele só queria descansar daquele sofrimento. Por isso que ele fala: eu preferia ter nascido morto, que assim eu teria descanso.
Era comum na época de Jó o aborto espontâneo, ou seja, que por questões naturais, questões hormonais, questões naturais do corpo humano, muitos fetos nasciam já mortos, o natimorto, que era o aborto espontâneo, que infelizmente levava os fetos a morrerem. Então, naquela época era normal que houvessem esses casos. Não era aborto induzido, era aborto espontâneo, de causas naturais que levavam à morte do feto. Então, Jó desejava ser um desses natimortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz, ou seja, Jó estava num momento de tanta dor, que ele enxergava a morte como uma solução para os seus problemas, como uma solução para ele encontrar paz. Agora observe, irmãos, apesar desse pensamento de Jó, apesar de amaldiçoar o seu nascimento, dele não desejar ter nascido, apesar dele querer morrer, veja nas palavras dele, por que eu não nasci morto? Por que houve peitos para que eu amamantasse? Por que houve joelhos para me receber? Se veja, Jó, irmãos, queria ter nascido morto. Ele desejou morrer. Para ele, a morte seria uma forma de alívio. Agora veja que apesar de toda essa dor e sofrimento, em nenhuma ocasião, Jó sequer cogitou a possibilidade de cometer suicídio. Por quê? Porque ele entendia que Deus era o dono da vida e o controlador de todas as coisas. Lembra lá das falas de Jó, no capítulo 2? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu irei voltar para lá. Aí na resposta que ele dá para a mulher dele, tu falas como uma louca, mulher. Nós recebemos de Deus o bem, não vamos receber o mal? Então, apesar de todos esses pensamentos que Jó tinha, em nenhum momento ele cogitou a possibilidade do suicídio, porque ele sabia que só Deus poderia dar e tirar a vida. Como realmente o livro de Jó mostra isso. Quando Deus diz para Satanás, olha, vai lá, toca nele, mas não lhe tira a vida. Porque só Deus tem essa prerrogativa. Só Deus pode dar e tirar a vida. Ele estava convencido, Jó estava convencido, de que se ele não tivesse se tornado um ser, se ele não tivesse se tornado um feto e crescido, nada disso estaria acontecendo. Por isso que ele desejou a morte. Em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa um sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. É o que diz um ditado popular, que somente os mortos não têm problemas, porque estão mortos. Ou seja, quando se está vivo, se tem problemas. E a Bíblia, ela mostra que todos nós estamos sujeitos e iremos passar por sofrimento. O sofrimento, ele é inerente à vida humana. O sofrimento faz parte da vida humana. Não existe vida humana sem sofrimento. Não existe vida humana isenta de dor, isenta de sofrimento. Porque nós estamos vivendo num mundo que está corrompido, caído pelo pecado. Então, irmãos, essa ilusão de viver sem dor, sem sofrimento, isso aí é impossível. É impossível. Não existe possibilidade de viver a vida sem dor, sem sofrimento. Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês da lição que diz assim: o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus, que é o que diz lá em João, no capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês têm aflições. No mundo vocês estão tendo aflições. O verbo, ele não diz assim, no mundo vocês vão ter. Não, no mundo vocês têm aflições.
Vocês passam, neste mundo, vocês passam por tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu sei o que é sofrer, mas eu venci o mundo. Então tenham coragem, mantenham-se firmes, tenham ânimo. E o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, é um texto famosíssimo que diz que tudo posso naquele que me fortalece, mas as pessoas esquecem que existem versículos 11 e 12 de Filipenses no capítulo 4. Então, quando Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é no sentido de que ele pode ganhar um carro novo, uma casa nova, não, é no sentido que ele pode passar por qualquer tipo de situação de dor e de sofrimento, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, porque ele é fortalecido por Cristo. Lá no versículo 11 e 12 de Filipenses capítulo 4, você vê que ele fala isso. Eu sei o que é estar abastado, o que é passar fome. Eu sei o que é passar por situações boas e ruins. Eu sei o que é. E qual é o segredo? Por que eles conseguem passar por isso? Por causa de Cristo que o fortalece. E aí no terceiro tópico, irmãos, em algarismo romano, fala sobre o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Ou seja, por que eu ainda estou vivo diante de tanto sofrimento? E aí ele faz uma outra pergunta, que é essa aqui. Por que se dá luz ao miserável e vidas amargurados de ânimo? Aqui a palavra miserável não é no sentido de pobreza, mas miserável no sentido de alguém que a vida é tribulada por miséria. Miséria aqui não é no sentido somente econômico da palavra, mas em todo o sentido do que representa a palavra miséria, em termos de dor, de degradação humana. Então, alguém cuja vida é atribulada por dor, por degradação, e que por isso não consegue exercer suas funções, não consegue ter uma vida boa, uma vida digna. Em outras palavras, para Jó a vida se tornou intolerável. Ele não tolera mais permanecer vivo. E ele também faz outras perguntas. Veja que Jó faz várias perguntas para Deus, perguntas retóricas, ou seja, perguntas que demonstram o seu sentimento de dor, de luta, de insatisfação. Então ele chega a dizer, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Ou seja, por que o homem ele está num caminho que para ele é oculto, que não lhe é mostrado, que não está diante dele? Por que o homem nasce para viver num caminho que não está bem claro na sua frente? E aí nós vamos entender o significado dessa palavra. Então, irmãos, vamos fazer aqui a leitura do texto que o comentarista faz de referência. Está lá em Jó, no capítulo 3, versículo 23, que diz assim: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Aí o comentarista ele fala assim: a pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Então, quando o Jó faz referência à questão do caminho, é justamente a questão de sabedoria, de conhecimento. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Ou seja, é o significado do sentido em tudo aquilo que Jó estava passando. Ele não compreendia por que ele estava naquele momento de dor, de sofrimento, por que ele estava passando tudo aquilo. E é justamente o que a maioria das pessoas que se encontram nessa situação costuma se perguntar: por que eu estou passando por isso? Qual a razão? Qual o significado? Qual o sentido? Por que eu estou vivendo isso? Eu queria ter maiores esclarecimentos. E aí se questiona: Deus, me mostra o que está acontecendo, por que eu estou passando por isso? É o grande questionamento, um dos grandes questionamentos que a pessoa que está sofrendo faz. E o comentarista diz assim, que
há um paralelo com Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser perfeito. Ou seja, o caminho do justo é iluminado. Então o justo sabe por onde ele está indo. O justo sabe o caminho que ele está seguindo. Ele não está perdido, ele não está confuso. Ele conhece o caminho por onde está indo. Esse é o sentido do texto que nós lemos em Provérbios. E aí Jó faz esse paralelo perguntando qual a razão do homem existir se o seu caminho diante dele não está claro, se ele não sabe para onde ele está indo, justamente porque Deus o encobriu. E aí o comentarista ele diz assim, que na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu ele para o caminho do sofrimento. Então aqui caminha justamente aquela questão da sabedoria para a vida. É o curso da vida, a direção que a vida toma. É nesse sentido que fala de caminho. E aí, irmãos, por fim, ele diz, o comentarista, que muitas vezes nós estamos não assim de forma igualitária em relação ao que Jó passou, mas que em relação a sentir a dor, a sentir o sofrimento, muitas vezes nós estamos nessa mesma situação de Jó, desorientados, porque Jó estava desorientado. Nós vimos aqui no comentário em relação à questão do caminho, que ele estava, não sabia o que estava acontecendo com ele, não sabia que ele estava sendo atacado pelo diabo, porque em nenhum momento no livro ele faz referência a Satanás, o Jó, né, o personagem. E toda essa situação que ele viveu, ele queria compreender qual a razão, qual o motivo. Veja, ele não amaldiçoa a Deus. Ele nunca disse que a culpa daquilo era de Deus. Senhor, tu és o culpado disso. Tu és o responsável. Não, ele entende que tudo que ele recebia era de Deus. Mas ele não entende justamente qual é a razão desse sofrimento, qual o motivo dessa dor. E aí ele faz grandes questionamentos em relação à situação que ele estava vivendo, que nós vamos enxergando à medida que a gente vai avançando no estudo do livro de Jó. Então o comentarista diz: como Jó, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo, porque observa, Deus ele estava em todo o tempo agindo, observando, pelo fato de Deus ter proibido Satanás de tirar a vida de Jó. Deus ele estava controlando absolutamente toda a situação. E só que o problema é que Jó estava numa situação de dor tão intensa, tão grande, que ele não compreendia essa razão toda desse sofrimento. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive, como está lá em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 1 e 4, que Paulo recomenda: olhai para o alto, pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Justamente porque se a gente foca a nossa mente no sofrimento em si, a gente só vai gerar mais dor, mais sofrimento. É certo que nós vamos sofrer, que nós vamos ter dor, nós vamos ter angústia, momentos de tristeza, momentos de desamparo, mas é importante nós nos apegarmos naquilo que nos sustenta, que nos mantém firme. Lembra que eu falei agora há pouco do apóstolo Paulo, que ele sabia passar por qualquer tipo de situação, porque ele tinha completa consciência de que Cristo dava forças para ele enfrentar as situações. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é uma declaração de vitória, no sentido de que eu posso tudo, eu posso ter um melhor carro, posso ter a melhor casa, posso ter um melhor emprego. Não é nesse sentido, no sentido de que não importa o que esteja na minha frente, seja bom, seja ruim, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião,
que a vida mostrar, que eu possa passar, eu posso enfrentar, eu posso suportar, eu posso vencer, porque Cristo me dá forças. Posso todas as coisas, posso enfrentar qualquer tipo de situação, porque eu tenho um Cristo que me fortalece. É isso que Paulo está querendo dizer. É a mesma coisa aqui. Então, irmãos, no momento da dor, do sofrimento, da angústia, olha para Cristo. Coloca os olhos em Jesus. Ele é homem de dores. Não existe ninguém que conhece melhor o sofrimento, a alma humana, do que Jesus. Então, nessas horas, é bom nós olharmos para Cristo, olharmos para Jesus, pensarmos nas coisas do alto. Nele podemos manter o equilíbrio, nele em Jesus, e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Então, irmãos, como nós vimos na lição, é perfeitamente normal como ser humano se sentir desamparado, se sentir desesperado, se sentir com dor, porque nós somos humanos, nós estamos sujeitos a todo esse tipo de situação. É normal se desesperar, lamentar, chorar, questionar. Não assim questionar no sentido da arrogância, mas questionar no sentido de tentar entender, buscar o Senhor. Meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Por que isso está acontecendo na minha vida? Olha, Senhor, me dá forças, me fortalece, minha vida está em Ti. Eu olho para Ti, Tu és o meu Deus, me ajuda, Senhor. E aí a conclusão da lição diz que vimos o dilema de Jó, que desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele não negou a Deus, nem o amaldiçoou, todavia expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla sem participar do seu drama, porque nós não estivemos presencialmente ali com ele, então a gente tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus, mas é o lamento de um corpo ferido e de uma alma que mesmo amando a Deus se derrama angustiada. Irmãos, Deus não é insensível, Deus não é duro, Deus não é aquele ser que está alheio ao sofrimento humano. Muitas vezes as pessoas que não creem em Deus acham que o Senhor está ali no céu só batendo palma e gargalhando das mazelas, da miséria humana, como nós falamos agora há pouco. Mas não é verdade, irmãos. O nosso Deus se compadece, Ele é um pai que se compadece dos seus filhos. E no momento como diz, da noite mais escura da alma, nós podemos nos voltar para o nosso Deus e buscar socorro e refúgio e graça. E aí dizer como o apóstolo Paulo, eu posso enfrentar qualquer situação por meio de Cristo que me fortalece. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por mais esta aula. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a graça de estarmos estudando este livro e através desse livro extrairmos lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa sem instrução. O Senhor deixou o livro de Jó registrado na Tua santa palavra para que nós, Senhor, quando estivermos nesse momento de dor e de sofrimento, que é inevitável, Senhor, porque faz parte da vida humana, nós possamos ter sobriedade, confiança, maturidade para reagir e até mesmo, Senhor, nas situações em que a gente está desesperado, saber como lidar com esse desespero, derramando o nosso coração diante do Teu altar. Muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão querido, irmã querida, muito obrigado por você ter estado conosco até agora assistindo a nossa aula. Que Deus te abençoe, que você tenha dias abençoados de paz e que nós possamos nos ver novamente na nossa próxima aula,
Em nome de Jesus Cristo, fique na paz e amém.